Oi, eu me chamo Bruno Alcione Novodvorsk-Scherer, sou mestrando no programa de pós-graduação em artes pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e sou orientado pelo professor Dr. Alexandre Sá. E hoje eu vou apresentar a comunicação, dispositivo de codificação, práticas anais na arte contemporânea brasileira. Para começar a minha apresentação, eu trago três provocações, na verdade. Três expressões que vocês estão lendo aí na tela e que estão presentes no nosso cotidiano brasileiro. Por que que eu as trago? Porque neste artigo eu vou apresentar um panorama da minha pesquisa de mestrado até o momento. Ela se dá como desenvolvimento a partir do meu TCC na graduação, onde eu começo a me envolver com as pesquisas em relação ao corpo, principalmente a partir do meu corpo. No TCC, eu já finalizo com questões sobre o cu e esse lugar. Realizei alguns trabalhos nesse sentido. E nesse momento é onde fica maior marcado começo das minhas investigações e das minhas observações sociais. Por quê? Eu começo a perceber que o cu ele está aí na nossa sociedade presente, principalmente por essas expressões, como as primeiras que eu trouxe. E nesse sentido, durante o meu TCC, eu cataloguei mais de 30 expressões. Então, tudo isso foi me dando substância para hoje estar no mestrado fazendo a pesquisa que eu pesquiso, que é justamente identificar na produção artística contemporânea brasileira obras de arte que tragam essa questão do corpo. E aí eu destaco também duas obras que eu realizei para duas exposições. A primeira, Verbo, Enigma e Dispersão, que foi uma exposição no resultado de uma disciplina do mestrado na UERJ, e a curadoria foi das professoras Ana Lu Cunha, Regina de Paula e Inês Araújo. E eu também fiz uma disciplina no PPGAV EBA, da UFRJ, e também daí participei da exposição Vibrações, com curadoria do professor Paulo Venâncio Filho. Ambas aconteceram no Trope Galpão. Isso para mim também foi bem interessante. Então, e aí desse processo todo eu vou trazendo as minhas questões e apontando as questões que vão me levando para a pesquisa do mestrado, aonde eu vou trabalhar e colocar principalmente estabelecer o termo coisificação, que parte aí de uma leitura da Larissa Pelúcio, uma antropóloga brasileira, com a teoria Q, que é uma reflexão da autora a partir da teoria queer, nesse processo também de conexões entre conceitos, tem o Think Theory, do crítico cultural Bill Brown, né? E ele é estadunidense, então ele faz uma crítica cultural e tem esse texto ao qual ele vai trabalhar questões do objeto. Esses dois textos, porque numa tradução literal, seria a teoria da coisa, ou seja, a teoria da coisificação. Então, juntando a teoria com essa teoria da coisificação, coisa, coisa, objeto, eu pensei na teoria, na coisificação. A partir disso, também trago as minhas leituras do Preciado, com o seu manifesto contrasexual, e todo esse arcabouço me faz pensar daí, então, também no dispositivo de codificação, que também tem uma participação aí teórica do Michel Foucault, um filósofo francês, o qual eu também utilizo a sua ideia e conceito de dispositivo para pensar o dispositivo de codificação, porque eu entendo que o Ku ele tem uma potência de pesquisa muito grande e por isso eu acho que ele tem alguma aproximação filosófica em questão de termos, entendimento com a ideia de dispositivo. E aí, no meu mestrado, na minha pesquisa, dentro do dispositivo de codificação, uma coisa que eu percebi é a dificuldade de metodologia ou de onde procurar material, procurar referências, principalmente bibliográficas e tudo mais. E aí e também da forma como as pessoas, como eu sinto a resposta das pessoas a observar, quando eu falo sobre a minha pesquisa ou quando eu provoco um assunto sobre o curso, eu percebo algumas coisas. E dessas observações, eu penso
trago daí dentro do dispositivo de codificação uma metodologia específica, uma metodologia de codificação, né? Que daí ela se baseia em três movimentos: olhar, dedar e alargar. E ela é uma metodologia que tanto versa na prática artística quanto na prática acadêmica. Então, eu acho que ela é interessante nesse sentido, porque o olhar, para a gente falar sobre ECU, a gente precisa ser incitado pelo olhar, pela provocação. E o olhar aqui não é aquele olhar estrito da visão, mas é mais um olhar da sensibilidade, de nos deixarmos sensíveis. E a partir do momento que a gente contempla essa etapa de olhar e nos deixar sensíveis, a gente, eu acho que passa pelo dedar, onde a gente toca de fato a obra ou aquilo que a gente está em observação. E, posteriormente, atravessado pela obra de arte, no caso, eu alargo tanto o meu pensamento, tanto a minha visão, quanto as minhas percepções de mundo e até a minha própria produção de subjetividade. Por isso que, em alguma medida, eu compreendo que esse caminho do olhar, de dar e alargar nos ajuda, é uma maneira de auxiliar a essa aproximação do corpo, esse lugar do corpo que é tão socialmente desprezado. E tem questões por aí que eu estou trazendo ao longo da minha pesquisa e vou trazer ao longo da minha pesquisa na dissertação. Aí, para isso, eu apresento os seguintes trabalhos. Eu falo com vocês riem, que é justamente esse é um trabalho muito importante para mim, porque é uma percepção que eu tenho, que as pessoas... E eu falo sobre a reação das pessoas no meu artigo. E aí, essa reação que é a da risadinha, e aí, ou de se permitir o diálogo, ou de não permitir o diálogo, eu estabeleço esse trabalho, que eu falo com vocês riem, onde tem essas 7 imagens, e embaixo essa a frase título. Essa obra foi exposta na primeira exposição que eu citei antes, na Verbo Enigma e Dispersão. E aí eu trago detalhes, porque essas manchetes elas chocam. Se de longe a gente não consegue visualizar, é por isso que eu falei do olhar. O olhar ele provoca. E aí a manchete, quando você se aproxima, você lê e você entende do que está se tratando, né? Se pela frase eu provoco, eu falo com vocês que a manchete diz outra coisa, né? Por exemplo, nessa daqui se trata sobre um jovem garoto que morreu, e no caso tem uma segunda reportagem falando que ele morreu após questões de estupro e violência na região anal, né? Ele foi estuprado, violentado porque era uma pessoa gay, uma pessoa homossexual. Aí também tem essa reportagem, adolescente trans de 13 anos é espancada no Ceará. Todas essas reportagens, o mote dela, o eixo delas é alguma agressão ao cu. Então eu faço esse trabalho para provocar isso mesmo, né? O que pode ser falado do cu? Porque quando a gente fala em cu, a gente ri, sendo que tem tanta violência aí como nessas reportagens, né? Então esse trabalho é para provocar isso. Esse é outro trabalho. Esses aqui são detalhes da obra, né? Mãe encontra a camisinha no ânus da filha e descobre que a avó é estuprada. Então, e aí tem uma questão até da palavra ânus, cu. Eu utilizo a palavra cu por entender que ela é mais subversiva na academia e nas artes, então eu gosto mais dela nesse sentido, e porque eu acho que ela é mais próxima do cotidiano. Também realizei o trabalho onde é que eu provoco as pessoas a pensar, né? Já que ela se aproximou, então eu provoco, que eu coloco esse cartaz e aí eu escrevo a frase: o que sai do cu além de merda? E peço para as pessoas responderem. Entre as respostas tem peido, amor, fogo, trabalho, heterotopia, isso me chamou atenção. Opiniões, ar, gozo, hemorroidas, pelos, limites, autoconhecimento. Então, eu procurei que as pessoas, instiguei as pessoas a me responderem o que para elas sai do cu além de mim. E aí eu também apresento o trabalho do brasileiro Alair Gomes, que poucas pessoas conhecem. Na verdade, na minha dissertação eu trago 18 fotografias, que são um recorte da série fotográfica Symphony of Erotic Icons, da parte Adágio. Então eu trago... aqui eu trouxe uma fotografia, mas na dissertação eu vou trazer as 18.
Também aqui no artigo, por conta de quantidade de imagens, apresento só uma Polaroid do Paulo Sibella, artista de São Paulo, que nessa Polaroid explicita a prática do fisting. E aí também trago o artista carioca Matheus Cruz com o Lambe Lambe com Carinho, qual o artista desenvolve aí e cola pela cidade do Rio de Janeiro. Também trago a obra do artista Cruz da Red, Saberes do Cu, um tríptico, e que nessa sessão eu só trouxe duas fotos por conta das imagens que, enfim, cabem no artigo. E aí, com isso, eu muito brevemente apresento a minha pesquisa, o artigo que é de fato sobre isso, sobre esse, tentando explicar aí o que é esse início de entendimento de dispositivo de codificação e algumas das obras e artistas ao qual eu participo, qual coloco em diálogo com o meu trabalho. Essas são as minhas referências bibliográficas. E muito obrigado. E espero que tenhamos um bom bate-papo. E mais uma vez agradeço a todos, todas e todos, e principalmente a organização da Unpap nesse 32º encontro. Beijinho.